Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Bora falar da seleção brasileira que joga amanhã contra a seleção da Suíça, né? Não temos Danilo, não temos Neymar e segue aquela dúvida, né? Pelo menos na cabeça dos torcedores que tem a dúvida, né? Quem vai jogar no lugar de Danilo e Neymar? O Tite fez a coletiva de imprensa hoje e não quis falar, não quis divulgar, né? Os jogadores que serão titular nessa partida contra a Suíça, né? Fica sem decisão. Queria que você deixasse nos comentários aí quais os dois jogadores que devem ser titular nessa partida contra a Suíça. Lembrando, todo mundo falando que o Rodrigo vai jogar no lugar do Neymar, mas o Rodrigo até hoje nunca foi titular na seleção brasileira. Será que é o Rodrigo mesmo que vai atuar nessa posição? Muita gente está esquecendo que temos aí o Bruno Guimarães, que pode entrar, e o Tite pode adiantar o jogador que é o Paquetá. O Paquetá pode jogar um pouquinho mais adiantado, né? Pode acontecer isso, então temos ainda essa dúvida, né? E bora acompanhar aqui o programa do ESPN Futebol 90 falando tudo sobre a seleção brasileira, né? Escalando aí os possíveis jogadores que devem entrar em campo contra a Suíça amanhã, 1h da tarde. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Bora lá pro vídeo. A gente tem que revelar a informação, ô Lucha. A história é a seguinte, a história do Dani Alves foi muito clara. Com essa, entre aspas, ausência de grandes laterais direitos, em que se tivéssemos dois jogadores jogando muito bem, mas o aí, Tite levaria... Não, mas aí eu acho que o Tite errou. Não, mas tudo o bem, Tite queria faltou... o Daniel Alves Sim. jogando, precisava atuar. Sim. Não podia convocar um cara sem jogar nada por 6 meses e tudo mais. Qual que era o valor pro Tite do Daniel Alves? Não é só isso que a gente bateu na tecla da liderança de vestiário. É uma liderança, não com 25 jogadores, é uma liderança com um jogador em especial que se chama Neymar. O que acontece, segundo essa fonte, todos os jogadores gostam muito do Neymar. Eles gostam do Neymar. Mas ninguém tem Mas coragem se de o dar dura, fio mano. desencapasse durante Sim. a Copa, lembra da última que tinha aquela coisa do Kaká? Sim. Ele só houve um, chamado Daniel Alves. Sim. Aí eu te pergunto como um jogador, não, assim, depois pode trazer tô pedindo quase um lado jogador, meio... sim. Como jogador, depois você pode falar, eu não concordo, mas como jogador, um grupo de 26, ao haver uma convocação de um Daniel Alves, em que se sabe que ele pode ser útil. A gente tá falando do Daniel Alves mas como se ele fosse entrar em campo, fosse um fiasco. De repente ele vai jogar mas bem. A finalidade é controlar o Neymar. O grupo entende isso? Que haja uma figura para isso. Quer que eu fale como jogador? Como jogador, como se você estivesse nesse elenco. Eu vou entender que o treinador é fraco. Porque se ele precisa convocar um jogador para uma Copa do Mundo para controlar um jogador, é porque ele não tem a capacidade de fazer. Mas não é bom ter no grupo um cara disso em campo? Não, dessa forma não. Se dessa forma como você colocou, eu convoco o Neymar para ele controlar o Neymar. Convoco o Daniel Alves para ele controlar o Neymar, porque se o Neymar desencapar o fio, é o Daniel que vai chegar nele e tal. Aí eu mostro para os meus jogadores que eu não tenho o controle sobre o Neymar. Que eu não vou tratar todo mundo da mesma forma, que o Neymar é diferente e que eu preciso de um jogador que faça isso porque eu não tenho a coragem de fazer. Essa é a impressão que eu, como um jogador, teria se fosse no banco. Ou seja, se ele viesse falar comigo, eu vou falar assim, você não fala comigo, não precisa falar comigo. Se você não tem coragem de falar com o Neymar, por que você vem falar comigo? Você tem que falar com todo mundo. O Neymar não é diferente. Isso partindo do princípio da cabeça de jogador, que você está me dizendo. Sim. Né? Então eu não... Eu não acho, eu acho que ele convocou por conta da questão do amador e pela questão do armador, né, Daniel, e por ele não ter testado outros jogadores. Sim. E aí eu acho que foi o erro do Tite. Você tem Gilberto, que está jogando no Benfica, que é bom jogador. Você tem Emerson Royal, que está jogando no Mas Tottenham. O Emerson foi expulso com 0 de jogo. Ficou muito marcado contra o Equador, contra aquela partida. Mas tudo bem, Pascoal, acontece, faz parte. Mas ele se queimou ali, Zé. Mas se fosse assim, então o Tite teria se queimado em várias outras coisas que ele fez que deu errado foi expulso também. Na fase de grupos em 98. Não, eu acho assim... Aquele lateral direito que tá jogando no Monaco e era do Grêmio. É na esquerda, o Caio Henrique. Não, o lateral direito. O Wanderson. O Wanderson. Você tem dois lá, né? E ele não é titular lá, mas ele tem um potencial enorme. Ele nunca foi avaliado na seleção. Tinha que ser testado. No Grêmio ele era um bolão, né? Mas eu acho que ele deveria ter testado. O Gilberto está fazendo um campeonato pelo Benfica, a Champions League, os 2 jogos que o Gilberto fez contra o Paris Saint-Germain, que eu assisti,
Um projeto que eu acho que tem potencial para o Brasil, talvez para a próxima Copa, é o Kelvin do Atlético Paranaense. Sim, mas você precisa, bate muito bem na bola. Precisa testar. Ele não testou esses jogadores. Ah, mas o Emerson foi expulso. Tudo bem, faz parte. O Tite acerta sempre? Não, ele está tendo uma segunda chance na Copa do Mundo. Ele mesmo disse que errou não ter guardado uma substituição. Entendeu? Né? Então, assim, tem coisas que acontecem. Faz parte do futebol, não tem jeito. Ele deveria ter testado outros jogadores. Por isso, como ele não testou, ele vai naquele que dá a segurança para ele, que é o Daniel Alves, dentro das ideias que ele tem sobre não ser mais um lateral. Porque o próprio Tite sabe que o Daniel não pode ser lateral. Por isso que ele, quando foi questionado, ele falou, não, Daniel, para mim, não é lateral, é um meia armador. Ele vai alinhar quando eu vou precisar, tal. Então, é isso, não tem outra explicação. Vou fazer uma colocação aqui. Pascoal, para depois a gente ir para a prancheta do homem. O Daniel Alves foi convocado para algumas Copas do Mundo, perfeito? Sim. Na Copa de 2010, ele perdeu a posição. Para o Maicon. Na Copa de 2014, ele perdeu a posição para o mesmo Maicon, perfeito? Em 2018, ele chega na Copa do Mundo e ele tem uma lesão. Quem joga é o Fagner. Que era o reserva. E ele chega agora para essa Copa do Mundo. Danilo barra Fagner, o Danilo machuca também. Contestado. Ele chega para essa Copa do Mundo contestado. E com a possibilidade de ser uma salvação para a lateral direito. Eu estou mostrando isso porque esse é o histórico do Daniel Alves na seleção brasileira. A gente tem que recordar tudo isso. Ele é um jogador que tem muita experiência, é um jogador multicampeão, talvez o jogador que mais títulos tenha na carreira, historicamente, é o Daniel Alves. E ele vai bater um recorde. Ele jogando agora, ele vai se transformar no jogador mais velho a defender o Brasil na Copa do Mundo. Até essa Copa era o Djalma Santos, em 66, que jogou com 36 anos, se eu não me engano. O Thiago Silva agora bateu o recorde jogando, 37. 8, acho. 38. 37 era o Djalma Santos, 38. E agora com 39 ele vai entrar e vai ser o jogador mais velho na história a defender o Brasil na Copa. Também, né? Também. Jogou a Olimpíada, foi convocado por ser esse jogador com experiência, para dar essa experiência. E até o pessoal do São Paulo ficou meio chateado com ele, né? A torcida do São Paulo ficou chateada. Não a diretoria do São Paulo, porque a diretoria do São Paulo sabia que se ele fosse convocado, ele iria para a seleção brasileira. E ele foi. Então, não, podia ir. O São Paulo ficou chateado porque quando foi campeão olímpico, ele esculhambou o São Paulo depois. Ele praticamente se desligou do São Paulo. Não precisava ele falar do São Paulo, tem um monte de problema, ainda deve para ele, tá pagando. Mas o problema do São Paulo. O São Paulo, muito São Paulino até vibrou. Vai ser feliz na Olimpíada, estamos devendo. O São Paulo não tinha como cobrar dele não vai para a Olimpíada, o que o Flamengo fez com o Pedro. O problema foi quando terminou o ouro, o momento de alegria, em vez de ele celebrar campeão olímpico, viva não sei o quê, ele usou o microfone para espinafrar o São Paulo. São Paulo me enganou, falou uma coisa e não fez, não paga, não sei o quê e tal. Ali pro mundo inteiro ouvir, ele acabou com a imagem do São Paulo, né? Aí acabou o clima. Vamos para a prancheta? Vamos para a prancheta, o Fernando vai manobrar. Por ser o nosso homem tecnológico nessa bancada, mas todo mundo aqui opinando. Só passando também na hashtag F90BR, nosso André Galindo no perfil do @ESPN Futebol BR fez a enquete, quem deve jogar, e aí falando no meio de campo, Rodrigo e Fred está ganhando por lavada. Rodrigo. Aqui a gente tem a estrutura que entrou em campo, né? Contra a Sérvia, a gente não vai ter Neymar e não vai ter Danilo, a ideia é mostrar o que o Tite pode fazer. A gente já discutiu um pouco, né? Mas para mostrar um pouco. O Neymar está fora. Então a gente tem uma primeira opção que seria o Rodrigo na vaga do Neymar, como a gente está vendo, circulando por aqui. É o que a gente falou, movimentação, dá o tapa rápido, vem para esse entrosamento aqui com o Vinícius Júnior, né? Vem para esse entrosamento e aproximação com o Richarlison, vem para esse entrosamento com o Rafinha. Vai circulando bastante o Rodrigo. Essa seria a primeira opção e a opção ofensiva, que eu acho até que o Tite vai fazer. Ele tem sido treinado para jogar dessa forma. Uma outra opção, só para a gente ficar só na vaga do Neymar, né? Depois a gente vai lá para a vaga do Daniel Alves. Seria o Fred na vaga do Rodrigo, o Fred recuando e o Paquetá fazendo essa função de camisa 10, porque ele é um cara versátil, né? O Paquetá pode jogar como falso 9, ele pode jogar aqui pela esquerda e pode jogar aqui atrás de um 9. Então seria o cara de mais movimentação, né? Pode ser uma alternativa que ele pode adotar amanhã contra a Suíça, né? O Paquetá um pouquinho mais avançado. A gente bota o Bruno Guimarães aqui como opção ou não? Cara, melhor não, né? Eu acho que essa chance é muito remota, pelo Tite, né? Por nós, eu acho que... O Fred é o primeiro. No momento de ataque, né, o Fred provavelmente deve subir.
Porque esse segundo homem, né, ele sobe um pouco mais, né? Pode ser segundo tempo, né? Sim, mas aí pode inverter, né? Porque o Fred joga muito com a canhota, né? Sim, então ele vai para a esquerda e o Casemiro vem para cá. Isso. Aí ele vem para cá, né? Subindo aqui, né? Como o Bruno Guimarães, como titular, acho pouco provável, mas talvez como opção, como seria? Numa necessidade de substituição. Com o Bruno Guimarães? Eu acho que ele entra aqui. Com o Bruno Guimarães, a seleção vira um 4-1-4-1. Eu acho que ele entra no Fred. O Casemiro fica sozinho na cabeça de área. E o Bruno Guimarães, apesar de ser um volante, ele se encaixa bem ali na frente. Então o Casemiro um pouquinho mais para trás, Fernando. Cara, o Casemiro ali na frente da zaga, entre os dois zagueiros. O Bruno Guimarães com o Paquetá um pouquinho mais aqui, o Paquetá também um pouquinho mais adiantado. E aí essa formação do 4-1 com 4 ali no meio e o Richarlison lá na frente. Isso. Dando liberdade para os dois jogadores liberados ali em campo. Eles podem avançar porque tem a segurança também do apoio dos dois homens de meio na formação quando o Brasil não tiver a bola. Porque normalmente o Brasil com o Tite, ele ataca com 5, né? Ele abre bastante o Vini, abre o Rafinha, aí fica o Neymar aqui circulando e esse segundo homem de meio campo, ele espeta que normalmente é o Paquetá. Sim. Né? Essa seria uma alternativa. Seria uma alternativa. Desculpa atrapalhar. Nada. Você está mostrando, eu estou te atrapalhando. Eu, por exemplo, se você botar o Rodrigo nessa função, sim, o Paquetá ficaria com o Rodrigo nesse 4-1-4-1, porque o Tite não vai mudar o modo dele de pensar. Botar o Rodrigo. O Tite foi campeão no Corinthians com 4-1-4-1. E é o que ele adota na seleção brasileira. A gente pode enxergar milhões de formações táticas, mas é o 4-1-4-1. Né? Um Paquetá aqui, né? Isso. O Casemiro entre os zagueiros, o Paquetá ali, junto com o Rodrigo. Por que isso? Aí a gente tem que enxergar o adversário. São as ferramentas que o Brasil tem para superar o adversário. A habilidade e velocidade alarga o campo. Os dois alargando. Mas aí, aqui, né? aí, por exemplo, você pega o lateral e põe ali do lado do Casemiro, né? Que é o do... O 3-2-5, né? Exato, isso que eu vou fazer aqui agora. Faz esse movimento aí, Donão. Daniel Alves na vaga do Danilo. Aí eu acho que é o Daniel Alves quando o Brasil for fazer a saída de bola. Então, Olha o lateral consultor chegando. Olha o lateral consultor. Normalmente vem aqui, né? Aí você faz uma linha de 3 aqui. Isso. Né, com o Alexandro, o Thiago Silva e o Marquinhos sustentando. Se o Daniel Alves jogar, é ele que vai subir para fazer aqui, que é o que o Danilo faz, né? Mas se não for o Daniel Alves, aí é que é a questão. Se for o Militão, é uma coisa. Inverte o lateral. É uma coisa que o Zé falou aqui. Né? O Alexandro vai subir, como fez no segundo tempo, né, Zé? Sim. E aí o Thiago Silva, Marquinhos e o Militão sustentando, porque a seleção ela ataca num 3-2-5. Né, mais ou menos, né? Ele faz meio que... Foi o que ele se fez acontecer isso. Tempo, né? São as opções que o Tite tem para amanhã. Tem muita variação tática e muitas possibilidades para a seleção brasileira. Mas eu continuo achando que, pensando como Tite, ele fará o mais simples que ele imagina. O mais simples. O mais simples é um lateral, como o Daniel Alves, para fazer o trabalho de lateral. E deixar o Rafinha confortável, não ter tanta... Pode fazer a aproximação, faz a aproximação, Daniel Alves faz a aproximação no Rafinha, mas libera a chegada ofensiva no fundo para o Rafinha. Né? Numa bola invertida, numa bola de velocidade. Do mesmo lado, o Alexandro com o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior tem a profundidade e tem o drible, consegue quebrar a bola por dentro, tirar do zagueiro. E esses dois caras no meio campo, o Rodrigo e o Paquetá, circulando bastante, que tem uma habilidade, um negócio fantástico, que pode quebrar essa linha no drible, pode quebrar essa linha do Paquetá, um chute de fora da área que ele bate bem. Mas acho que nós vamos precisar... Vocês acham que esse time vai entrar em campo com Daniel Alves e Rodrigo? Eu simplificaria, eu faria isso. Eu simplificaria o processo. Surpreenderia até para entendimento dos jogadores em campo. O Paquetá jogou assim a última partida, o Rodrigo sabe fazer essa função e o Daniel Alves vai jogar dentro daquilo que pensa o Tite. O que vocês acham? Vocês acham que Daniel Alves e Rodrigo pode rolar como principal, com maior chance, ou seria Daniel Alves e Fred? Eu acho, com a cabeça do Tite, que eu já falei aqui, Daniel Alves e Fred. Eu também Tem acho. uma coisa que é tudo questão de muito do Rodrigo, experiência e juventude. Se você põe o Daniel Alves e o Rodrigo, você mais ou menos equilibra a média de idade, né? Que você põe mais um garoto na frente e aí você fala, vou botar o Daniel Alves pela experiência para dar mais respaldo e estrutura. Porque com a saída do Neymar, tem uma perda técnica absurda. Mas você também perde um cara que é referência e experiente. Sim. Né? Eu falei, dos 9 jogadores de frente da seleção, só 2 têm experiência em Copa. O Neymar e o Gabriel Jesus. O Neymar já está com 30 anos. Por mais que ele tenha essa cara de menino Ney, ele é um dos experientes hoje da seleção. Sim. Né? O Neymar já é a terceira Copa do Mundo dele.
Você perdendo o Neymar, você perde a parte técnica e perde liderança também. Um cara que é líder no vestiário. O Neymar se associa muito bem com o Paquetá. Talvez eu seu limite, Bubu. Ele entende a responsabilidade, ele não se esconde. Por exemplo, o Paquetá, eu acho que se firmou pelo bom futebol dele na seleção como titular. Mas pesou muito o fato de ele se entender muito bem dentro e fora de campo com o Neymar. Isso fez o Paquetá crescer dentro da seleção. Com a saída do Neymar, eu tô até meio curioso para ver se o Paquetá vai ficar tão desenvolto, ou se vai ficar... Que era um cara que ele sempre procurava e se entendia. Mesmo o Vinícius Júnior, não tem tanto histórico de jogos Neymar e Vinícius Júnior, mas quando eles se aproximam, é um terror. Se o Vinícius Júnior sozinho já é um terror para o adversário, o Neymar sozinho já é um terror para o adversário, eles se associando é um problemão, né? Um vai gerar espaço para o outro e tal. Isso também se perde. Então, talvez o Tite poderia, eventualmente, usar como uma justificativa, mais uma, para a escalação do Daniel Alves. Olha, eu fui com um time de garotos, botei o Rodrigo, fui corajoso ali, ofensivo, fui para cima. Então, era legal a presença do Daniel Alves, porque ele poderia ser capitão da seleção. O capitão é o Thiago Silva, mas se fosse por idade, né, e serviços prestados pelo tamanho, né, ele foi importante na Copa América que o Brasil ganhou aqui, né, o Daniel Alves. Sem dúvida. Então ele pode usar esse argumento. Vou com o Rodrigo e aí solta os meninos na frente e fortaleço em experiência atrás com o Daniel Alves. Olha lá, Zé Enquete, tá dando o Rodrigo, como dizem os gringos... Eu falei, o povo tá comigo. By far, de longe. Eu acho que naturalmente você pensa no Rodrigo, para fazer a função do Neymar e dentro daquilo que nós estamos vendo, o Pedro que nos traz todos os dias, o próprio Hoffmann, a confirmação do o Tite está treinando o Rodrigo. Eu colocaria, mas é que todos nós aqui temos uma ressalva em relação à cabeça do treinador. Sim. A gente já tem o histórico dele. Do histórico. Foge um pouco dele. Então, será que ele vai ser tão ousado assim pela segunda vez? O adversário é diferente. A própria Sérvia, ele preparou um jogo contra a Sérvia, 5 minutos depois ele teve que mudar. Porque a marcação do Brasil, ele fez uma linha de 5, a Sérvia não estava jogando com jogadores enfiados lá atrás, então ele já mudou, já foi para uma linha de 4, 2 linhas de 4, depois o Neymar, quando ele viu a Sérvia... entendeu? Então, assim, ele está demonstrando determinadas facetas, vamos dizer assim, que nós não estamos acostumados a ver o Tite. Quando que ele iria entrar com... Por mais que é um time ofensivo como ele entrou. Só que aí você pega... Desculpa, até, você vai pegar... eu pego o que ele falou na convocação definitiva, né, e no número de atacantes que ele teve, que ele convocou. Sabe o que eu acho? 9 atacantes. É um ponto. A gente olha muito, às vezes, a característica do jogador e fica claro que ele está com uma vocação ofensiva, ele está indo para cima. Mas no jogo contra a Sérvia, para mim, um fator que foi crucial para o time ficar equilibrado, a Sérvia não deu um chute a gol. Os homens da frente, o comprometimento que esses caras têm para pressionar sem a bola lá em cima... O Tite pode confiar nesses caras. A gente pensava, o Casemiro com o Paquetá... Como é que vai ser com o Paquetá como segundo homem? Será que o Casemiro vai ficar exposto? Todo mundo trabalhando sem a bola. Roubou um monte de bola. Todo mundo trabalhando sem a bola. Eu vou... Consciência, né, do jogador. Pascoal, você boleirão, uma frase que o Pascoal deve ter escutado muito, mas muito, muito antes do que quando eu jogava. A melhor defesa começa lá na frente. Lá no Richarlison. Melhor defesa, A melhor defesa começa lá na frente. Eu ouvi o contrário, o ataque é a melhor defesa. Você sabe muito bem que você conhece a posição. Quantas vezes você ficou sobrecarregado lá porque não ajudaram? Sim, porque os treinadores sempre falavam o seguinte, o nosso time tem que começar organizado da onde? Da frente para trás. Sim. Né? O centroavante marca, porque é uma... agora não, me fugiu a palavra, mas é uma corrente, vamos dizer assim. É uma escala, né? Então o centroavante marca. Se o Richarlison faz uma movimentação, o Paquetá faz outra. São todos trabalham em conjunto, né? Isso vai encaixando. Então é o atacante que vai determinar. Porque se o Richarlison não marcar, ele vai voltar, o time vai voltar. Por que eu, meia, Paquetá, vou dar o bote lá na frente se o Richarlison não está? Sim. Os caras fazem 2 contra 1, eu deixo um buraco aqui no meio e os caras jogam. Então isso tudo é uma coisa determinada pelo Tite. Perdeu a bola, perde, pressiona. Sim. E não só pelo Tite, com todo respeito, não é só o Tite. Eles fazem isso nos clubes dele. É o futebol moderno. É negociável. É o futebol que os caras... Só que esses realmente fazem. Sim, eles fazem, então eles já estão acostumados. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você há pouco falou da história do Brasil ter melhorado no segundo tempo com as substituições e fez a ressalva. A Sérvia estava cansada, a perna cansada e tal. Fazendo uma comparação ao boxe, às vezes tem luta que um cara tem como adversário um cara com poder de nocaute, que a estratégia do cara é tentar empurrar ao máximo a luta, porque no 6º round, no 8º round, o cara já não é o mesmo.
Eu não estou falando que o Brasil vai entrar, vamos entrar, fazer um 0-0 no primeiro tempo e depois ganhar. Mas quanto um banco como que o Brasil tem permite as mudanças e a força ofensiva ser gradativa para ser cada vez mais. A gente vê o que viu contra a Sérvia, um segundo tempo que caramba. O banco é importante desde que o primeiro tempo seja do jeito que nós jogamos. O banco funciona mais por aquilo que os 11 fizeram no primeiro tempo. Você entendeu? Preparar um segundo tempo avassalador, entendeu? Sim, mas ele funciona muito por conta daquilo que o Brasil fez no primeiro tempo. Embora seja com uma lentidão, porque eu acho que o Brasil demorou demais para mexer a bola. Estava lento. Né? Estava muito lento, facilitou. Só que o time da Sérvia era um time pesado. O Lukic estava fazendo uma marcação individual com o Neymar. O Neymar, de forma inteligente, levava ele para um lado e para o outro. A Suíça é mais rápida. Né? A Suíça é mais rápida. Por isso que eu falo que o time da Suíça, eu acho o time da Suíça melhor que o da Sérvia. Eu acho, em termos de bola. Em termos de bola, os caras jogam mais. E é um time... Como time, você está falando de time. Eu acho que é melhor como resultado. É um time mais... Como time eu não sei. Eu acho que é um time mais coeso, vamos dizer assim. Tem um começo, meio e fim mais aprimorado do que o da Sérvia. Eu acho que executa melhor a proposta. Essa proposta que vai ser adotada contra o Brasil, eles vão jogar da maneira que eles gostam. Confortável, marcando e acelerando. A Sérvia não. A Sérvia já naturalmente sai para o jogo. Então, o Banco do Brasil funciona? Pode funcionar? Eu vou ver com muita atenção o jogo da Sérvia com Camarões. Nossa, 7 da manhã, né? Sabe por quê? Porque aí a onça aí a onça vai beber água. Porque aqui, ó, é só na madeira, filho. Porque os dois têm time grande. Porra. Os dois têm time forte fisicamente. Né? E aquele centroavante, aquele Choupo-Motinga, que é um trator também, ele tá muito bem, né? Ele tá jogando bem. É um trator. Então, esse é um jogo que me chama a atenção. É outro jogo do Grupo do Brasil que chama a atenção. O Brasil vai jogar contra a Suíça e eu acho que o Brasil é favorito. Nesse jogo de Camarões contra a Sérvia, eu não vejo favorito. Não, eu acho a Sérvia favorita, mas eu acho que tem um jogaço, assim, de pegada. A gente está vendo uma dificuldade de times vencerem 2 partidas seguidas, né? A Holanda, a Inglaterra, a Argentina e a Alemanha já não fizeram isso. Enquanto a França, né? Só a França. Empate entre Brasil e Suíça é algo comum nas Copas, né? Sim. 2018. Foram 2 encontros. Seria ruim? Não, assim... Então, vamos pensar de uma forma negativa aqui, né? Eu sei que todo mundo aqui é muito positivo. Mas foi na última Copa. O Brasil empata com a Suíça. O empate, a Suíça assinaria agora. Quer empatar com o Brasil? Para ela, para a conta da chave, né? Tá ótimo. O empate, ele quase classifica o Brasil. Com 4 pontos. Mas aí a Sérvia, na última rodada, joga contra a Suíça, que é um jogo bélico. Os caras se odeiam. A Suíça joga pelo empate. E o Brasil, em tese, contra Camarões, que supostamente é o time mais fraco da chave. Eu não acho que é tão assim mais fraco, mas tá bom, é mais fraco. Eu acho que é uma chave muito equilibrada. Então, o empate, ele, digamos assim, virtualmente classifica o Brasil e deixa uma enorme chance de ele ser o primeiro colocado, né? Então, não tô dizendo que... galera, quem vocês acham aí que vai entrar nessa partida contra a Suíça? O Tite, né, deixando os torcedores aí, todo mundo aflitos, querendo saber quem vai atuar no lugar do Neymar e do Danilo, né? Fica sem decisão, né? Eu ainda acredito que ele vai botar o Daniel Alves, né? Como ele confia muito do Daniel Alves, deve colocar assim, porque senão ele vai contra tudo que ele falou, tudo sobre o que está bem fisicamente, mentalmente, entendeu? Ele vai estar indo contra tudo isso. Então, para mim, eu acho que o Daniel Alves deve atuar. Daniel Alves, talvez ele coloque o Rodrigo, ou ele entre com Bruno Guimarães, ou Fred, não sei, e coloca o Paquetá jogando mais adiantado. É o que pode acontecer. Porque, cara, o Rodrigo nunca foi titular na seleção, como que ele vai jogar nessa posição? Testar em treino é uma coisa, você testar, você colocar no jogo de Copa do Mundo é outra. Eu sei a qualidade do Rodrigo, ele é pra mim um excelente jogador, mas é diferente você jogar 20 minutos e você jogar um jogo todo. Entendeu? Não sei como que vai sair. Vamos ver, se for o Rodrigo mesmo, né? É um jogador bom, tem habilidade e tal, mas não sei, o estilo de jogo dele não é o mesmo estilo de Neymar. É um estilo diferente, entendeu? Ele é aquele estilo mais clássico, não é aquele jogador tão rápido igual o Neymar, entendeu? Então vamos ver o que o Tite vai arrumar, né? Talvez ele adiante um pouquinho o jogador Paquetá, porque o Paquetá também se entende bem com o Vinícius Júnior, então seria uma boa o Paquetá jogar um pouquinho adiantado, mas o Tite só vai divulgar o time amanhã. Pela parte da manhã já deve estar divulgada já a lista oficial de quem deve atuar
na seleção. Lembrando que o Militão, segundo informações aí, o Militão treinou como lateral. Então, né, ainda tem essa dúvida. Talvez pode ser o Militão mesmo. O Militão treinou. No último treino, o Militão treinou jogando na posição. Mas o Daniel Alves também treinou. Aí fica meio difícil, né? Porque o Tite, ele coloca muitas dúvidas na cabeça dos repórteres, dos torcedores, porque ele testa vários jogadores. Isso daí já é com a intenção mesmo de confundir. Se ele só botar um cara ali, vai acontecer o quê? Entendeu? Ó, igualzinho, ninguém tá falando do Everton Ribeiro. Ninguém. Ninguém fala do Everton Ribeiro. Parece que Everton Ribeiro nem tá na seleção. Parece que é invisível. Aí daqui a pouco o Tite cisma, vai lá e coloca. Entendeu? É exatamente desse jeito que ninguém fala dele. Um ótimo jogador. Entendeu? Não poderia substituir, ele não jogou um jogo na seleção. Jogou bem os 2 jogos. A gente fica naquela dúvida, né? O Tite faz esse negócio, chega na hora ele muda. Entendeu? A gente só vai saber a escalação oficial amanhã. Eu acredito que na parte da manhã já deve estar divulgada a lista oficial de quem vai jogar contra a seleção da Suíça. Lembrando que amanhã o jogo da seleção brasileira é 1h da tarde, não 4h da tarde, 1h da tarde. E a partir da terça-feira teremos 2 jogos meio-dia e 2 jogos 4h da tarde, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. E nos vemos aí no próximo vídeo.